Fala galera do 8º ano, estamos aqui para mais um vídeo para ajudar vocês na atividade de história dessa semana, começando a estudar a Revolução Francesa, que foi muito importante para acabar com aquele antigo regime de reis absolutistas, de benefícios feudais, onde o rei controlava tudo e o rei era o próprio Estado. Tanto que tem a frase famosa do Luís XIV dizendo: "O Estado sou eu". Ou seja, o rei se confundia com o próprio país. Não era a França dos franceses, era a França do rei Luís XIV. E em determinado momento, esse absolutismo vai se enfraquecer por causa de crises econômicas e políticas, e também porque os franceses estão sendo influenciados pelas ideias do iluminismo e pela Revolução Industrial que está acontecendo lá na Inglaterra. Então eles estão vendo que estão ficando para trás em termos tanto políticos como econômicos. E aí vão convocar principalmente os burgueses, que formavam a terceira parte da organização social do antigo regime, que era organizado em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era o clero, com mais regalias, clero formado esse pela igreja, o segundo estado pelo rei e pelos nobres, e o terceiro estado pelo povo em comum, os comerciantes, os trabalhadores, camponeses e tal. Antigo regime é como a gente se refere àquele sistema político que veio antes da Revolução Francesa, que existia antes da Revolução Francesa. A partir da Revolução vai se inaugurar um novo regime, que vocês vão estar estudando a partir de agora. Então, para tentar solucionar essa crise econômica que está acontecendo na França ali na década de 1780, o rei não vai ter outra solução a não ser convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? São representantes de cada um dos três estados, do clero, da nobreza e do povo, que vão se reunir para tentar achar uma solução, para tentar ajudar o rei a achar uma solução para essa grande crise. Só que principalmente o povo era, apesar de ser o maior em número de pessoas, tinha o menor poder de decisão, porque o voto era dado por estado. Então sempre o primeiro estado e o segundo estado se uniam para manter seus privilégios e votavam contra o que o terceiro estado, representado pelo povo, queria. E assim sempre ganhavam nessas assembleias dos Estados Gerais. Só que a situação era tão tensa durante a situação era tão tensa durante o ano de 1780. A situação era tão tensa durante a década de 1780 que o povo vai se rebelar e vai criar uma assembleia própria, chamada de Assembleia Nacional, e vai começar a criar as próprias leis. O rei, obviamente, não vai gostar nada disso, vai colocar as tropas reais para tentar acabar com essa Assembleia Nacional formada pelo povo, e o povo, por sua vez, também vai se armar, invadindo principalmente um lugar em Paris, que é a capital da França, chamado da Bastilha, que era onde ficavam as armas e os prisioneiros, também alguns prisioneiros políticos da monarquia absolutista francesa. No momento que o povo invade essa Bastilha, um evento conhecido como a Queda da Bastilha em 1789, se dá início à Revolução Francesa. E aí começa toda uma série de acontecimentos que vocês vão estudar nessa atividade nas próximas, que vão praticamente acabar com a monarquia absolutista, com essa ideia de monarquia absolutista na Europa, e mais, vão influenciar vários lugares ao redor do mundo a também conquistarem sua independência, inclusive o Brasil, ou acabarem com essa ideia de monarquia absolutista, principalmente os países ali vizinhos da França. Por isso a importância da Revolução Francesa. Ela atinge com os seus ideais e consegue transportar para o mundo inteiro todas aquelas ideias iluministas que até então estavam restritas somente à Europa, ao continente europeu. Ela consegue disseminar essas ideias por todo
o planeta Terra por todos os continentes e por todos os países ou colônias, incluindo o nosso Brasil. Certo? Então vocês leiam aí com atenção essa primeira atividade sobre a Revolução Francesa e vamos para o exercício. São essas perguntinhas aí. Quais eram os 3 estados na Assembleia dos Estados Gerais? Tem na imagenzinha que vai na atividade e eu falei aqui. Qual era a estratégia do clero e da nobreza para ter vantagem na Assembleia dos Estados Gerais? Também falei aqui. O que é uma monarquia absolutista? Tem no texto, também falei aqui. Qual o lema da Revolução Francesa? Um lema que ficou bem famoso. Tem lá no texto. E qual o marco histórico do início da Revolução Francesa? Também falei aqui. O lugar onde se guardavam as armas do regime real absolutista, da monarquia absolutista. Certo? Leiam o texto com atenção. Todas as respostas estão nele. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. E até mais.